Saudações, nação alviverde! Como é bom estar aqui com vocês, torcedores apaixonados pelo Verdão. Hoje, temos uma bomba que vai explodir na cabeça de todos os palmeirenses. O Palmeiras acaba de garantir a contratação de um verdadeiro craque, Cebolinha, ex-Flamengo. Isso mesmo, pessoal. O atacante, conhecido por sua velocidade e habilidade, desembarcou no Allianz Parque após uma negociação que agitou os bastidores do futebol brasileiro. E você, já pode sentir a emoção na arquibancada? Mas antes de falarmos sobre o impacto da sua chegada, é importante entender o que levou Cebolinha a deixar o Flamengo. Após uma passagem marcada por altos e baixos, o jogador não conseguiu se firmar como titular absoluto e viu sua situação se complicar. A pressão da torcida e a concorrência interna foram fatores que pesaram na decisão de buscar novos ares. E assim, o Verdão se aproveitou da oportunidade, garantindo um reforço que promete trazer não apenas qualidade, mas também um sopro de esperança à nossa torcida. A chegada de Cebolinha traz uma esperança renovada para a torcida palmeirense. Após uma temporada cheia de altos e baixos, o Verdão parece finalmente ter encontrado a peça que faltava para brigar de igual para igual com os gigantes do futebol. O jogador, que fez história no Grêmio e se destacou no Flamengo, chega com um currículo invejável e a confiança de que pode contribuir significativamente para o nosso time. Essa contratação é mais do que apenas uma adição ao elenco, é uma mensagem clara de que o Palmeiras está decidido a voltar a ser protagonista no cenário nacional e continental. O clima nos bastidores é de pura expectativa. O técnico, os jogadores, principalmente, a torcida estão ansiosos para ver como Cebolinha vai se integrar ao grupo e, mais importante, como ele vai se comportar dentro de campo. O que podemos esperar dele? Um show de dribles, velocidade nas jogadas e, claro, muitos gols. Ele chega com a premissa de ser aquele cara que decide grandes jogos, que faz a diferença em momentos cruciais. E isso é algo que a torcida alviverde sempre sonhou. Mas, como tudo no futebol, essa contratação também vem carregada de um certo drama. Há quem discorde, quem ache que a chegada de um jogador de nome pode gerar uma pressão desnecessária. Afinal, o torcedor palmeirense está acostumado a viver emoções intensas, desde os momentos de glória até os de frustração. A história do Palmeiras é marcada por reviravoltas, e com a chegada de Cebolinha, não seria diferente. As perguntas que ficam são: será que ele vai se adaptar rapidamente ao estilo de jogo? E se não funcionar? O que vai acontecer com a química do time? Estamos diante de uma grande expectativa, mas também de uma incerteza. A torcida palmeirense é apaixonada e exigente, cada jogador que chega carrega não apenas as esperanças de fazer um bom trabalho, mas também o peso da tradição do clube. Cebolinha, como qualquer outro jogador, precisa entender isso rapidamente. O Allianz Parque vai cobrar desempenho e a pressão será intensa. No entanto, é essa pressão que, em muitos casos, revela os maiores talentos. E você, palmeirense, acredita que Cebolinha vai brilhar no Verdão? No final do dia, a contratação de Cebolinha não é só uma adição ao elenco, é uma renovação de esperanças, um sopro de ânimo em uma torcida que vive o futebol de forma intensa e emocional. Estamos prontos para ver o que esse craque pode oferecer. E claro, queremos saber de você. O que você espera dessa nova fase do Palmeiras? O ângulo tático agora vamos mergulhar mais fundo na questão tática. Como o Cebolinha se encaixa no esquema do Verdão? O que ele pode trazer de novo ao nosso time? Visualiza isso, um jogador que não apenas tem um histórico de gols e assistências, mas que também possui uma versatilidade que pode transformar a maneira como o Palmeiras se apresenta em campo. Cebolinha é um atacante que pode jogar tanto pelas laterais quanto como um centroavante. Isso dá uma flexibilidade tática imensa ao nosso treinador, que pode optar por diferentes formações e estratégias durante os jogos. Com sua velocidade, o jogador pode explorar os espaços deixados pelas defesas adversárias, algo que o Palmeiras tem tentado fazer, mas que por vezes não funcionou como esperado. A capacidade de Cebolinha de buscar a bola nos pés do volante e acelerar o jogo pode ser o que falta para abrir mais espaços na defesa rival. Além disso, sua habilidade em driblar adversários é um trunfo. Lembrando das jogadas que ele fez com a camisa do Flamengo, Cebolinha tem o talento de não apenas criar oportunidades para si,
mas também para os companheiros de equipe. Imagine agora um contra-ataque rápido, a bola chega aos pés dele e, em uma fração de segundos, ele pode decidir se vai para a finalização ou se vai colocar um companheiro na cara do gol. Essa decisão rápida é o que pode fazer toda a diferença em partidas decisivas. O impacto tático de Cebolinha no Palmeiras vai além do que ele pode fazer com a bola nos pés. Sua presença em campo vai exigir que os defensores rivais ajustem suas marcações, o que pode abrir espaço para outros jogadores. Jogadores como Dudu e Rony podem se beneficiar desse novo cenário, já que com Cebolinha atraindo a atenção dos defensores, eles podem encontrar mais liberdade para atuar em suas funções. Recentemente, o auxiliar técnico do Verdão comentou sobre a chegada de Cebolinha: "Estamos empolgados com a versatilidade que ele traz. A expectativa é que ele se adapte rapidamente ao nosso estilo e ajude a criar mais oportunidades de gol." Essa fala reflete a ansiedade da comissão técnica e da torcida em ver como Cebolinha vai se integrar ao time. No entanto, a adaptação não será instantânea. O Palmeiras tem um estilo de jogo bem definido, e Cebolinha precisará se integrar a isso. O entrosamento com os demais jogadores será crucial. As jogadas ensaiadas, os passes em profundidade e a movimentação sem a bola serão fundamentais para que ele consiga se destacar. O técnico terá o desafio de fazer essa integração acontecer rapidamente, especialmente com jogos importantes se aproximando. Outro ponto a ser considerado é a pressão que Cebolinha vai enfrentar. Assim como qualquer jogador novo que chega a um clube de grande porte, ele será observado de perto. A torcida, como sabemos, não perdoa. Um começo lento pode gerar críticas e cobrança. E é aí que entra a importância do apoio da torcida. A presença da mancha verde, a energia que vem da arquibancada, pode ser um fator decisivo para que Cebolinha se sinta em casa e consiga render todo o seu potencial. E você, o que acha? Você acredita que Cebolinha conseguirá se adaptar rapidamente ao nosso estilo de jogo? Vamos ver como ele se sairá nas primeiras partidas e se conseguirá conquistar a confiança da torcida. O impacto financeiro da negociação agora. Vamos explorar um outro lado dessa negociação que não pode ser esquecido: o impacto financeiro. A chegada de Cebolinha ao Palmeiras não é apenas um fato esportivo, é também uma movimentação financeira que pode alterar o curso do clube nas próximas temporadas. Contempla isso: um dos principais atacantes do Brasil, adquirido em um contrato que, segundo os rumores, envolve cifras altíssimas. Como isso vai afetar as finanças do Verdão? Primeiramente, é importante entender que o Palmeiras, após a reformulação financeira nos últimos anos, se tornou um clube que sabe como investir de maneira inteligente. A contratação de Cebolinha, embora custosa, pode ser vista como um investimento. Um bom desempenho do jogador pode não apenas trazer vitórias em campo, mas também aumentar as receitas do clube através de bilheteiras, vendas de camisas e patrocínios. Imagine só: a força de um jogador como Cebolinha pode alavancar a imagem do clube e gerar um aumento significativo nas receitas. Por exemplo, em contratações anteriores, como a de Dudu, o Palmeiras viu um aumento nas vendas de camisas em 30% após a chegada do jogador. Se Cebolinha repetir esse feito, a torcida pode esperar um retorno financeiro que vai além do campo. Mas não podemos esquecer que, por outro lado, essa contratação também envolve riscos financeiros. Se Cebolinha não corresponder às expectativas, o investimento pode se tornar um peso para o clube. A torcida vive um drama: será que o Verdão está cometendo um erro ao investir tanto em um único jogador? Estaremos colocando todos os ovos na mesma cesta? Essas são perguntas que rondam a cabeça dos torcedores e dos diretores do clube. Além disso, temos que considerar o impacto que essa contratação terá nas finanças a longo prazo. O Palmeiras tem uma estrutura sólida e um planejamento para crescer ainda mais, mas grandes gastos podem comprometer futuras contratações e a manutenção de jogadores-chave. É um jogo constante de equilíbrio entre a necessidade de resultados imediatos e a visão de longo prazo. E não para por aí. A chegada de Cebolinha também pode influenciar o mercado de forma mais ampla. Outras equipes podem começar a ver o Palmeiras como uma concorrente ainda mais forte, o que pode gerar uma reação em cadeia. Lembra da época em que o Palmeiras contratou o Felipe Melo? Naquele momento, vários clubes rivais se apressaram em suas contratações,
tentando se reforçar para não deixar o Verdão disparar na frente. O futebol é um ambiente onde a concorrência é feroz, e cada movimento tem suas consequências. Além disso, a pressão sobre o departamento financeiro do clube será intensa. A torcida vai querer resultados, e a expectativa será de que Cebolinha retribua cada centavo investido em campo. E quando a pressão aumenta, as decisões podem ser influenciadas por fatores emocionais. Isso pode levar a uma gestão mais arriscada ou, pelo contrário, a uma cautela excessiva. Por fim, não podemos esquecer que a história do Palmeiras é recheada de capítulos financeiros interessantes. A chegada de Cebolinha pode se tornar um marco, seja para o bem ou para o mal. E você, torcedor palmeirense, o que pensa sobre o impacto financeiro dessa negociação? Estará o Verdão no caminho certo, ou será que estamos correndo um risco desnecessário? Comparações históricas. Agora que analisamos os ângulos táticos e financeiros da chegada de Cebolinha, é hora de dar um passo atrás e olhar para a história do Palmeiras. Como esta contratação se compara a outras grandes aquisições do passado? O que os palmeirenses podem aprender com experiências anteriores? Vamos explorar isso juntos! Quando pensamos em contratações de peso na história do Palmeiras, imediatamente nos vêm à mente nomes como Edmundo, Rivaldo e, mais recentemente, Dudu. Cada um deles trouxe não apenas talento, mas também uma expectativa que, em muitos casos, se transformou em glórias. A comparação com Cebolinha é inevitável. Ele pode se tornar o novo ícone do Verdão, assim como esses grandes jogadores foram em suas épocas. Edmundo, por exemplo, chegou ao Palmeiras em um momento crucial, trazendo uma energia e uma garra que reverberaram em todo o elenco. Sua habilidade e personalidade o tornaram um dos maiores ídolos da história do clube. Em 1996, sua chegada foi marcada por uma expectativa imensa, e ele não decepcionou, sendo fundamental na conquista do Campeonato Brasileiro daquele ano. Cebolinha pode estar entrando em um contexto semelhante, onde a torcida espera que ele não apenas jogue bem, mas que também inspire seus companheiros a atingirem novas alturas. Outro caso emblemático é o de Rivaldo, que, embora tenha passado rapidamente pelo clube em 1994, deixou uma marca indelével. Sua visão de jogo e técnica impressionante fizeram dele um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. Rivaldo foi um verdadeiro fenômeno, e sua breve passagem pelo Verdão serviu como um trampolim para sua carreira brilhante. Cebolinha, por sua vez, precisa mostrar que pode se tornar um grande jogador, não só para o Palmeiras, mas também na esfera nacional e internacional. E não podemos esquecer a recente era de glórias com Dudu, que voltou ao Palmeiras após uma passagem pela Europa. Sua volta em 2015 foi recebida com festa, e ele se tornou uma peça fundamental na conquista de títulos, incluindo a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. A história de Dudu é uma inspiração para Cebolinha, que agora tem a oportunidade de escrever seu próprio capítulo de sucesso. O que será que o futuro reserva? Será que ele se tornará um ícone, ou será apenas mais um jogador que passou pelo clube sem grande relevância? É válido também considerar as circunstâncias das contratações. Cada jogador chegou em momentos diferentes, com pressões e expectativas distintas. Edmundo chegou em um Palmeiras que buscava se reerguer após anos difíceis, Rivaldo veio em um período de transição e Dudu retornou em um momento de renovação e esperança. Cebolinha, por estar vindo de um rival como o Flamengo, carrega consigo uma pressão adicional, a necessidade de provar que o Palmeiras fez a escolha certa. Isso é algo que sua história e o histórico recente de contratações nos ensina. O torcedor alviverde é exigente, e essa exigência é o que faz do Palmeiras um dos clubes mais vitoriosos do Brasil. E você, torcedor, o que acha? Cebolinha pode entrar para a história do Palmeiras como outros grandes nomes antes dele? Ou estamos apenas vivendo uma ilusão temporária? Deixe seus comentários e vamos debater. Síntese final. Chegamos ao nosso último capítulo, onde vamos integrar todos os ângulos que exploramos até aqui e discutir o que o futuro pode reservar para o Palmeiras com a chegada de Cebolinha. Esse é o momento de refletir sobre os impactos táticos, financeiros e históricos da negociação e o que isso significa para o clube e sua torcida. Em primeiro lugar, a integração tática de Cebolinha ao Palmeiras promete trazer novas possibilidades para o time em campo. O jogador não é apenas mais uma adição ao elenco,
mas sim uma peça estratégica que pode mudar o panorama das partidas. Sua habilidade, velocidade e capacidade de decisão podem ser fundamentais para elevar o nível do time e, quem sabe, trazer de volta os títulos que tanto desejamos. Em termos financeiros, a contratação é um grande compromisso. O Palmeiras provou que sabe lidar com seus recursos, mas cada investimento traz riscos. O impacto financeiro da chegada de Cebolinha poderá ser significativo, tanto para o crescimento do clube quanto para a gestão dos próximos anos. A torcida, por sua vez, espera que este jogador não apenas justifique o investimento, mas que também traga novas vitórias e um retorno financeiro através do aumento das receitas. Historicamente, a chegada de um jogador como Cebolinha faz o torcedor lembrar de outros grandes momentos e de como cada contratação pode se tornar um marco na história do clube. Ele tem a chance de se tornar um ícone, como Edmundo e Dudu, ou pode ser apenas uma passagem rápida, como muitos outros que não conseguiram se adaptar. O que define o sucesso desse tipo de contratação é a capacidade do jogador de se conectar com a torcida e com a equipe. Mas, mais do que isso, é preciso lembrar que o futebol é repleto de emoções. A esperança e a expectativa que a chegada de Cebolinha gera são palpáveis. O torcedor palmeirense tem a capacidade de transformar cada jogo em uma grande festa e, com isso, pode criar um ambiente propício para que jogadores como Cebolinha possam brilhar. A pressão da arquibancada, a paixão da torcida, tudo isso pode se transformar em um combustível para o sucesso. E, assim, terminamos nossa análise sobre a chegada de Cebolinha ao Palmeiras. O que podemos esperar dessa nova fase? Será que ele conseguirá corresponder a todas as expectativas? O futuro é incerto, mas uma coisa é certa, a nação alviverde está pronta para acolher seu novo ídolo e torcer por grandes conquistas. E você, o que acha que está por vir? Deixe seu comentário e vamos juntos viver essa nova era do Verdão.